Bom dia, espero que todos se encontrem bem na graça do Senhor. Nosso Deus nos presenteou com um dia muito bonito e nós temos essa alegria de poder nesse dia estarmos na casa do Senhor. Nós não temos a mínima ideia como será essa semana, certo ou errado? Nós temos ideias, né, do que pretendemos fazer. Eu vou trabalhar, eu vou fazer algumas atividades, mas a verdade é que o dia de amanhã a Deus pertence. Mas mesmo assim, dificilmente nós ficamos preocupados de que o dia de amanhã não chegue, né? Nós vamos dormir todas as noites pensando, amanhã de manhã eu vou despertar e teremos um novo dia. Nós confiamos que todas as coisas seguirão naturalmente a sua sequência. Mas a verdade é que nós temos um controle limitado da nossa vida. Nós podemos decidir o que vamos nos vestir, podemos decidir em algumas circunstâncias o que vamos comer, mas a grande verdade é que todos nós somos dependentes do poder de Deus para guiar a nossa vida. Existe uma pequena ilustração que eu li num livro quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade. E pode ser que alguém aqui conheça o nome desse livro. É um nome bem curioso, eu era criança, quando eu vi o nome desse livro me chamou a atenção. Não era um livro infantil, mas eu quis ler. Depois até meio que me arrependi, porque fiquei meio traumatizado com a história que eu encontrei ali. Vamos ver se alguém conhece o nome desse livro. Sapos Fervidos ou Ossos Dançantes. Alguém já escutou? Alguém conhece? Tem esse livro aqui, ó. Olha só, algo também. Um livro que há muito tempo atrás foi muito vendido, né? Não sei se ainda vendem. Pastor Braga, olha só. Eu creio que eu era uma criança, eu li o nome desse livro, fiquei curioso, né? E comecei a ler, então, o que tinha nesse livro. E aí tinha várias histórias, mas uma das histórias, que é uma das histórias principais do livro, chamou bastante a minha atenção, né? E essa história, ela diz que se você tomar um sapo e colocar numa panela com água, né? E colocar essa panela no fogo e for esquentando devagar, aos poucos, essa temperatura começa a subir e o sapo não vai reagir, né? Evidentemente, se você colocar um sapo numa panela com água fervente, o que vai acontecer? Ele vai entrar e vai pular de forma imediata, né? Para escapar do perigo. Mas se você vai subindo a temperatura de a pouco, diz a ilustração que o sapo vai ser cozinhado e ele não vai sair da panela. Olha, eu espero que ninguém faça o teste para comprovar se a história é verdadeira ou não, né? Vamos deixar só na ilustração. Eu espero que ninguém nunca tenha testado isso. Mas eu lembro que quando eu li essa história e fiquei impactado por ela, ela indicava que muitas vezes, se algo drástico ou repentino acontece na nossa vida, nós reagimos, né? Se nesse momento nós dissemos, olha, tá pegando fogo na sua casa, o que você vai fazer? Você vai sair correndo, né? Vai chamar os bombeiros, vai reagir, mas muitas vezes na nossa vida, problemas começam a surgir, as situações começam a mudar, mas de a pouquinho. E como é de a pouco, nós não reagimos como deveríamos. Vamos deixando acontecer, até que pode ser já tarde demais. Como sapos já vão estar cozinhados já. Bom, como você reage às circunstâncias da vida? As circunstâncias ao seu redor, elas determinam a sua fé, por exemplo? É uma pergunta bastante importante. Se o seu dia está bonito, está bem, se você desfruta de boa saúde, se você amanheceu e o sol está lá fora, você reage bem nesse dia? Imagino que sim, né? Quando acordamos e não tem nenhuma dor nas costas, né? Nenhuma preocupação, não tem nenhuma conta para correr e pagar, você acorda geralmente bem e sai para as suas atividades. Mas se nesse dia você acorda e de repente já acordou com uma dorzinha ali, né? Uma dorzinha que não deveria estar, já começa o dia não muito agradável. Hoje eu acordei com um pouco de dor de barriga, diz assim, estômago, queimação aqui, né? Poxa, não comi nada diferente. E aí você já acorda e diz, não, esse dia já não começou muito bom, né? E daqui a pouco acontece alguma outra dificuldade, alguma provação, uma ligação inesperada de algum problema,
E todas essas circunstâncias externas vão afetando nós internamente. Nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções e às vezes, inclusive, a nossa vida espiritual. Nós sabemos que muitas vezes, né, quando tudo vai bem, nós nos sentimos bem espiritualmente também. Às vezes, inclusive, quando eu venho na igreja, eu volto para casa, eu volto, hoje eu já cumpri o meu dever, né? Eu fui na casa de Deus. Se eu de manhã cedo pego e abro minha Bíblia e eu leio, eu digo, opa, hoje eu já ganhei uns pontinhos extras, né? Na minha relação com Deus já tô um pouquinho melhor. Mas se no dia de hoje alguma coisa aconteceu, se eu fiz alguma coisa que eu não deveria, se eu cometi algum pecado, seja em ações ou em pensamentos, naturalmente já vem um sentimento que me afeta. Nossa, hoje não está legal. Fiz uma coisa que não deveria, cometi um pecado, um pensamento, uma ação, falei algo que não deveria, e isso também nos afeta. É muito difícil alguém que não seja afetado pelas circunstâncias. Muito difícil. Quando nós vamos na casa de alguém, se você sente que a pessoa fica feliz em te receber, você, que bom estar nessa casa aqui, né? Fui visitar um parente, um amigo, e quando eu cheguei tinha um sorriso no rosto. Então eu me sinto bem comigo mesmo, porque eu me sinto querido, me sinto amado. Agora, se você vai na casa de alguém e a pessoa, o que você veio fazer aqui, né? E ela te olha com uma cara meio estranha assim, puxa, mas agora eu nem sei, né, o que te fazer, se tivesse avisado. Aí você já, assim, me sinto mal, acho que, né, não vim visitar, mas não sou bem-vindo nesse lugar, né? Então, circunstâncias externas muitas vezes afetam o nosso interior. Agora, a nossa vida espiritual, será que ela deveria também ser guiada pelas circunstâncias externas? Creio que evidentemente que não, né? Nossa vida é cheia de altos e baixos, mas se a nossa fé também seguir esses altos e baixos, nós vamos ter grandes dificuldades. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, nós conhecemos, registra o início do cristianismo organizado, né? Da história da igreja cristã. Nosso Senhor Jesus já havia cumprido a sua missão aqui na terra e confiou aos discípulos o objetivo de levar o evangelho, levar a mensagem, né? E agora nós temos algumas pessoas que se destacam nesse processo de pregação do evangelho. E aqui no capítulo 16 nós encontramos Paulo, encontramos Timóteo, encontramos também Silas. Antes de ler o versículo, eu faço uma pergunta. Para nós em geral, hoje, é fácil levar o evangelho para as pessoas e que as pessoas recebam de bom grado? É fácil ou é difícil? É difícil. Não é difícil eu sair pelas ruas, né? Se eu vencer um pouco a timidez, né? Ir de porta em porta, entregar um livro, um folheto com uma mensagem, né? Fazer um convite. Isso, se eu vencer a timidez, não é tão difícil. Mas que as pessoas recebam de bom grado, estejam dispostas a escutar, é difícil. Agora, se hoje já encontramos algumas dificuldades, mas lembrando que não é impossível, né? Só para não deixar ninguém desanimado, não é impossível. Mas se hoje encontramos dificuldades, imagine então um tempo onde a sua religião, o cristianismo, era perseguido, era proibido, né? Era considerado algo contrário às leis sociais, inclusive. Aí sim, era um grande desafio. Só para dar um pouquinho de contexto, aqui no capítulo 16, nós encontramos a história onde Paulo, e depois juntamente com Silas, eles estão em Filipos, na região de Macedônia. E ali do versículo 16 até o 18, o que você vai encontrar é uma história bem curiosa, né? Que eles chegando ali a um lugar, 16, né? Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens
são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Eu pergunto para vocês, o que essa jovem estava ali gritando, né? Estava certo ou estava errado? Estava certo. O que esta jovem, apesar de estar possuída por um espírito de adivinhação, e que espírito era esse, né? Quando a gente pensa em espírito, às vezes pode pensar em alguma criatura sobrenatural, são os anjos maus, os anjos que se rebelaram contra Deus. Essa jovem estava possuída por um dos anjos maus. E esse anjo, ele não conhecia o futuro. O diabo ele não conhece o nosso futuro, mas ele é muito inteligente, ele é muito sábio, ele tem acesso a muita informação, então ele estuda as coisas, ele pode prever certas coisas, né? E ele mesmo pode fazer algumas coisas também, dentro do poder limitado que Deus permite que ele tenha. Então essa jovem, com esse espírito, ela estava anunciando algo que era correto, mas não era parte do plano de Deus, né? De tal forma que nós encontramos no versículo 18, assim, ó, isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu, né? Imagina agora você que nós saímos aqui por Santa Clara e nós vamos casa por casa, né? Para convidar o pessoal para vir na igreja, que vai ter Semana Santa, um culto especial de oração e de gratidão a Deus. E alguém sai na rua, ó, esses aí são da igreja adventista, aí, ó, eles estão convidando para a igreja deles e tal, né? Já vai criar um certo preconceito, né? Você nem teve a oportunidade de você chegar e conversar com a pessoa, se apresentar, né? Para fazer o convite, já tem alguém gritando e gritando, as pessoas ficam assim, não, isso aí tá meio estranho, né? Então, por mais que essa jovem estivesse falando uma verdade, o inimigo está utilizando essa situação para atrapalhar a pregação do evangelho. E justamente, né, chegou um ponto que já Paulo ficou indignado e mandou sair o espírito, né? Versículo 19. Quando os donos, olha só, era uma escrava, né? Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, porque eles lucravam em cima dela, né? Ela adivinhava e eles ganhavam dinheiro em cima disso. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo a ordem, os levou para a cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Fazemos uma pausa ali, ó. Olha a situação, irmãos. Imagine que nós, como igreja, organizamos aqui uma atividade. Vamos sair hoje, domingo pela tarde. Nós temos aqui alguns livros missionários, alguns panfletos, uma mensagem de esperança, né? Queremos levar uma mensagem de esperança aqui para os nossos vizinhos. E aí saímos aqui pelas ruas, um vai de um lado, outro vai do outro, vamos de casa em casa. Bom dia, vizinho, como é que você está? Queremos lhe dar aqui um presente, né? Uma mensagem de esperança, vizinho. Eu posso fazer uma oração contigo? Como você está, né? Queremos, da nossa igreja, abrir as portas para você. Então você sai daqui com um objetivo bom ou ruim? Um objetivo bom, uma coisa boa. Ajudar a vizinhança, levar esperança. E de repente, né? Alguém que, guiado pelo inimigo, não gosta do que você está fazendo, prepara toda uma armadilha, né? Levanta aqui a vizinhança contra você. Não, porque essas pessoas ali, ela vem na igreja, eles têm costumes estranhas, eles não podem aqui estar na nossa cidade. E agora vem a polícia, né? Que tumulto é esse aqui? Quem é o culpado é você? E vem a polícia, pega você, coloca no camburão para te levar para a delegacia, mas antes de chegar lá, te dá uns tapas bem dados na tua cara, te machuca, te tortura, como às vezes acontece, né?
A gente vê nas notícias, às vezes, alguns policiais, né, que são bons e alguns que são muito ruins, né, que se aproveitam do seu poder e às vezes fazem violência contra as pessoas também, né? E isso acontece, imagina agora que acontece com você. E aí você toma uma surra da polícia, chega lá e ainda te prendem lá na prisão, na delegacia, e aí como é que você fica? Feliz ou você fica triste? Normalmente ficaríamos tristes com a situação. Poderíamos até chegar ao ponto de falar com Deus e dizer, meu Deus, eu acordei hoje de manhã, não fiz nada errado, tudo certo, fizemos um plano aqui de fazer algo bom para a comunidade, de levar esperança, de ajudar as pessoas, de orar com as pessoas, como muitas vezes nós, no nosso dia a dia, estamos lutando para fazer a coisa certa, estamos trabalhando, estamos sendo honestos, estamos lutando pela família, mas ainda assim, apesar de estarmos lutando com Deus para fazer a coisa certa, muitas vezes coisas ruins acontecem na nossa vida. Não é assim? Muitas vezes você, fazendo o que era certo, ainda assim enfrenta situações ruins. E muitas pessoas, quando passam por isso, a fé fica balançada, né? Porque se você fez algo errado e aí colheu uma consequência ruim, você meio que já espera, né? Poxa, eu fiz uma coisa errada, tá, veio agora a consequência. Agora, se você está lutando para fazer o que é certo e fez o que é certo, e ainda assim veio uma situação ruim, é difícil de o coração poder assimilar. E agora, voltando às primeiras perguntas que eu fiz, né? Como você reage? Como o seu coração reage quando as circunstâncias ao seu redor são negativas e ruins? Como você reage quando você, lutando para fazer o que é certo, e ainda assim na sua vida, você enfrenta um problema atrás do outro? Você mantém a força? Você mantém a decisão firme? Você mantém a fé, o ânimo, a cabeça erguida? Ou você se derruba com os problemas, com o desânimo, com a tristeza e inclusive a sua fé às vezes vai parar no piso? Como nós reagimos? Vamos avançar aqui, versículo 25. Encontramos aqui um dos grandes testemunhos das histórias de fé da Bíblia. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aonde eles estavam? Me lembrem, aonde estavam eles? Na prisão. E de que jeito estavam eles presos? Está aí com um colchãozinho, tranquilos? Com os pés, aonde? Num tronco, né? Totalmente desconfortáveis. Fizeram o que é certo, estavam ali sofrendo, machucados, feridos. Mas o que diz a Bíblia? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, eles escutavam. As pessoas que estavam ali presas, que talvez merecessem estar ali, viam a Paulo e Silas que não mereciam, que assim torturados, mas estavam ali, cantando, louvando, orando ao Senhor. Você pode imaginar o impacto que isso causou nas pessoas? Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Faço mais uma pausa com vocês, irmãos. Não é interessante? Olha, aconteceu um evento sobrenatural ali, né? Esse terremoto não foi coincidência. Justamente um terremoto que abriu o quê? Abriu a prisão, né? Que rompeu as correntes. Então não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Foi o poder de Deus se manifestando. Paulo e Silas, quando isso aconteceu, saíram correndo, fugindo? Vocês perceberam esse detalhe? Paulo e Silas não saíram. A prisão abriu, as correntes abriram. Normalmente uma pessoa que está presa, isso acontece, o que a pessoa faz? Sai correndo.
E não só Paulo e Silas não fugiram, como os demais presos também não fugiram. Por que Paulo e Silas não fugiram? Porque apesar do poder de Deus ter sido manifestado, Deus não deu nenhuma indicação para eles fugirem. Eles se permitiram só ir até onde Deus mandou. E Deus não falou para eles, vão fugir agora, pode ir embora, corre daqui. Às vezes, em alguns casos, né, o anjo até tomava pela mão e levava para aqui, levava para lá. Nesse caso, isso aconteceu, mas Deus não falou, Paulo, vai embora e foge. Ele ficou ali, né? E os demais presos também, impactados pelo testemunho de Paulo e Silas, também não fugiram. Naquele tempo, o carcereiro, ele era responsável pelos presos. Se alguma coisa acontecesse, se algum fugisse, ele ia pagar com a sua própria vida, né? Era uma coisa muito séria. Tanto que quando ele viu que as portas estavam abertas, né, que tinha sido tudo arrebentado ali com o terremoto, ele já pegou a espada para tirar a própria vida. Que é algo bem drástico, né? Mas ele preferiu já querer fazer isso do que depois ser condenado, torturado e o que fosse. E aí Paulo e Silas, eles agora veem isso e pedem para o carcereiro, não faça isso. Ainda pensaram, né, buscaram o bem daquele que estava fazendo dano para eles, que estava mantendo eles presos, né? Versículo 29. Essas duas coisas, não fugiram e clamaram para que o carcereiro não fizesse mal, né? 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazê-los para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja? Estão acompanhando? Versículo 30. Senhores, que devo fazer para que seja? Muito bem. Faça uma pausa aqui mais uma vez, que a gente quer continuar com a história, né? Mas, queridos, olha só, esse pequeno momento, que foi grandioso em si com a parte do terremoto, né? Mas esse carcereiro volta e ele simplesmente vê que essas pessoas não fugiram, estão ali louvando a Deus, buscando o bem dele, e isso já foi suficiente. Esse testemunho pontual de Paulo foi suficiente para que o coração desse carcereiro se quebrantasse e perguntasse: o que devo fazer para ser salvo? Olha, irmãos queridos, a importância do testemunho que nós damos. E especialmente quando nós passamos por tribulação, quando você passa por uma dificuldade e você demonstra confiança em Deus, você louva o nome de Deus, você mostra para as pessoas: não tenho que se preocupar, as coisas estão ruins, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu creio, é o meu Deus que não me desampara. E as pessoas vão ficar impactadas porque elas vão ver, tem algo diferente acontecendo aqui. Como é possível que você tenha paz, verdadeira paz, passando por dificuldades? Quando nós passamos por dificuldades na nossa vida, não reclame, não fique bravo com Deus. Você pode pedir libertação, misericórdia, mas também diga: Senhor, se é a tua vontade, né, eu aceito. Como Jesus falou assim, ó: Senhor, se é possível, passe de mim este cálice, né? Jesus não queria ser torturado, ele não queria sofrer a dor da cruz, mas ele estava disposto, seguindo a vontade do Pai, a entregar a sua vida para salvar os demais. Será que nós também estamos dispostos a, se necessário, entregar a nossa vida para salvar os demais também? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria,
por ter crido em Deus. Fizeram ali um curso bíblico, né, na madrugada completo. O que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta. E ali naquela madrugada, Paulo e Silas contaram do amor de Deus, do plano de salvação. E aí antes que amanhecesse, já este carcereiro e a sua família foram batizados. Aceitaram a Jesus como Salvador. Através do quê? Através do testemunho de homens fiéis que estavam fazendo bem, que sofreram lutas e consequências, mas se mantiveram confiantes em Deus. Queridos, será que nós, nos dias de tribulação, será que você, nos dias difíceis da sua vida, será que você vai continuar orando e louvando a Deus? Amém, irmãos? Que essa seja a nossa decisão, queridos. Eu sei que naturalmente o nosso coração, quando passa por problemas e quando passa por injustiças, nós ficamos angustiados, revoltados, nós queremos reclamar, mas se nós confiamos que Deus está no controle, acredite que Deus pode transformar maldição em bênção. Que Deus pode transformar essa situação aparentemente ruim em algo bom para a sua vida. Ou mais, através de você, salvação para os demais. Não é fácil isso, queridos. Eu não venho aqui diante de vocês falar que amanhã, quando tiver um problema, que você saia sorrindo e cantando como se fosse tudo muito fácil. Não é fácil. Quando vem os problemas, nós sabemos como dói o coração. Mas quão importante é quando nós aprendemos a confiar em Deus de verdade. Aí as circunstâncias podem mudar. Eu posso ter muito dinheiro hoje, eu posso não ter nada amanhã, né? Mas como diz Paulo, aprendi a estar em toda e qualquer situação, na fartura ou na escassez. Porque esta vida aqui é passageira, mas a vida eterna é o que o Senhor nos prometeu. Essa vida é como a montanha russa, com os altos e baixos. Mas a nossa fé tem que ser contínua, sabendo que o nosso Senhor nunca nos desampara. Mesmo quando estamos passando por provação. Mesmo quando estamos nas madrugadas sozinhos em nossa casa, com as lágrimas correndo, com aquele coração apertado que ninguém sabe o que está passando, com aquela angústia, aquela tristeza, preocupação, Deus sabe. E se você permite que o teu Deus, o nosso Deus, guie a sua vida, Deus vai transformar a maldição em bênçãos. Irmãos queridos, o desafio para nós nessa manhã é crer no Senhor em toda e qualquer situação. Não é algo fácil. A frase é fácil de dizer, mas é quando vem a prática que nós vamos ver o desafio que nós temos que enfrentar. Mas nessa manhã, agora que eu espero que todos possamos estar tranquilos aqui, né? Talvez algum com um problema ou outro para resolver, mas estamos aqui porque dentro de tudo as coisas estão mais ou menos bem, pelo menos, né? Mas que nesse momento oportuno, você diga, Senhor, eu decido crer no Senhor, independente da circunstância da minha vida. Porque, queridos irmãos, nós não temos razão nenhuma para duvidar do amor de Deus. Nós não temos razões para duvidar do amor de Deus. E no dia que o seu coração tenha dúvidas, no dia que as coisas estejam tão difíceis que você se pergunte, será que Deus me ama mesmo? Lembre da cruz. Lembre da cruz. E quando você lembrar da cruz de Cristo, você vai dizer, não, realmente, eu não posso duvidar do amor de Deus. Se Jesus Cristo, sem merecer, morreu na cruz por mim, eu não posso duvidar do amor e da providência de Deus. Enquanto vivamos nesse mundo, muitas dificuldades nós vamos encontrar. Mas muito em breve, esse mundo e o pecado que aqui existe vai terminar. Deus vai fazer nova todas as coisas conforme a promessa que nós encontramos na Bíblia. Mas enquanto esse dia não chega, né? Que nós possamos perseverar, que nós possamos confiar, que nós possamos decidir cada dia confiar no poder e no amor de Deus. Amém? Vamos finalizar cantando um hino. Eu ia cantar um hino especial, mas agora me deu vontade de cantar outro hino.
Se vocês me ajudam a lembrar do número, né? Enquanto ele não vem, sigo esperando. Conseguem lembrar do número desse hino? Até então? Eu tenho aqui no meu celular. (486) no Inário. (470) daí acho que vai. Isso. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo, mas é ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já se Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e dançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças. Esse dia que será meu, mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta
e vem para recolher os que já são seus, e vem para recolher os que já são seus. Oremos. Pai eterno, nosso Senhor, nós entendemos que nesse mundo vamos enfrentar, ó Pai, muitas lutas, dificuldades, desafios, mas nós queremos, Senhor, te dizer nessa manhã que nós decidimos confiar em Ti, em toda e qualquer situação que nós enfrentemos nessa vida, ó Pai, sejam lutas, sejam tristezas, sejam grandes bênçãos, ó Pai. Nós não queremos que as circunstâncias ditem a nossa fé. Nós queremos decidir realmente estar ao Teu lado, ó Pai, e permanecer firmes até o final. Por isso, ó Pai querido, que a Tua graça possa estar sobre a Tua igreja, possa estar sobre cada um de nós, sabendo, Senhor, que nós podemos sempre confiar em Ti. E sabendo, ó Pai, de que hoje nós seguimos uma batalha, que nós estamos esperando a recompensa final, mas enquanto não chegar esse dia, nós permaneceremos aqui fiéis a Ti, Senhor. Por isso que a Tua força também possa estar, Senhor, em cada um de nós, para continuarmos firmes na batalha contra o mal. E em Cristo sermos mais que vencedores. Nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e que tenham uma semana na companhia do Senhor.